Olá pessoal, vou passar uma dica para vocês aqui sobre criação de calopsita, como você vai fazer para fazer o manejo dos ovos para você colocar a calopsita em tamanhos iguais. Existem 3 formas de você fazer para que os filhotes tenham praticamente a mesma idade. O que acontece? Você pode fazer vou te dar 3 opções para você fazer. A primeira opção seria você pegar os ovos da calopsita, separar e colocar para chocar logo após o término da postura da calopsita, para você ter o tamanho iguais dos filhotes e para você evitar problemas. Você fazendo assim, você vai estar eliminando situações que prejudicam um criador, principalmente quando o criador ele é um criador médio ou grande. Quando o criador tem 50, 60 casais, 120 casais, o que acontece? Se você tiver a perda de 1% dos filhotes, já é muita coisa para você. Então, o que acontece? Eu vejo assim, os criadores, eles têm essa preocupação. Quem é que não gostaria de ter uma ninhada de filhotes de calopsita em que todos nascessem num dia e fossem separados dos pais no mesmo dia e fossem vendidos, enfim. Então, o que eu vejo? O que eu percebi? Eu percebi o seguinte, que a calopsita, ela botava um ovo tipo hoje, passava um dia sem botar o segundo, no terceiro dia ela ia colocar o segundo, e assim sucessivamente até terminar a postura, né? Terminou a postura, aí o que acontece? A calopsita, às vezes, ela inicia a postura e já começa a chocar. A calopsita, às vezes, dependendo do casal, ela coloca 2 ovos, ainda não está chocando, deixa o ovo lá, no terceiro, quarto ovo, aí ela começa o choco. Quando é um casal assim, o que acontece? A diferença de tamanho dos filhotes ela é razoável, mas quando é um casal que às vezes botou o primeiro ovo, já começa a chocar e coloca 5 ovos, a diferença do primeiro filhote para o último filhote é muito grande. E o que eu pensei? Eu tenho que dar uma igualdade nesse filhote. Os criadores falaram, não, tem fulano que pega e separa os ovos e coloca para chocar tudo junto. É uma boa dica, é uma opção. A outra opção seria o seguinte: eu tinha 64 casais de calopsita. O que eu fazia? Eu achava melhor o seguinte, pela questão do tempo, para não estar tirando ovo toda hora, para não estar abrindo a ninheira toda hora da calopsita, o que eu fazia? Eu fazia o seguinte, deixava as calopsitas botarem normalmente, chegava lá e só marcava. Hoje essa aqui botou, por exemplo, dia 1º, essa aqui botou, a outra botou dia 2, iniciou a postura, a outra iniciou a postura dia 3, e aí eu contava no plantel de 60 e poucos casais, eu tinha ali que começaram a iniciar a postura dia 1º, 7 casais, por exemplo. No dia 2, 3 casais. No dia 3, 4 casais. E eu não me preocupava, eu só marcava o dia da postura, certo? Daqueles casais, e sabia mais ou menos que entre 17 e no máximo 21 dias os filhotes iam estar saindo. Então, quando eu contava ali do dia 1º até o dia 15, dia 16, eu começava a abrir a ninheira daqueles casais que eu tinha marcado para ver se o ovo estava bicado. Quando o ovo começava a bicar, eu pegava e fazia a distribuição do ovo bicado, porque essa é a melhor forma, porque você evita do casal estar rejeitando o filhote. Porém, é uma forma que você vai ter que estar sempre de olho na data. Dia tal vai nascer, então tá bom. Eu pegava ali o ovo e fazia a distribuição. Esse casal aqui é bom para tratar, esse aqui trata bem. Eu colocava 5 ovos bicados, o outro eu colocava 3. Esse aqui não é tão bom, eu colocava 3, eu colocava 4. E aí eu fazia a distribuição. E os ovos que não estavam bicados, eu colocava em outro casal. O que acontecia? Os filhotes nasciam na mesma idade. E isso me gerava uma satisfação, um resultado melhor, porque os filhotes, quando eles nascem de forma natural, principalmente quando o casal coloca entre 4 e 6 ovos, o último é muito pequeno, o último filhote ele é muito pequeno. O que acontece? Ele tem um acesso
ele tem um acesso às fezes muito mais do que o grande. O grandão, o que acontece? Ele está lá em cima. O pequenininho tem muito contato com as fezes e calopsita. Calopsita é o seguinte, calopsita teve contato com as fezes, é fatal. Um criador, um amigo meu, falou isso para mim e é verdade. Calopsita filhote teve contato com as fezes, é fatal. Então você vai estar eliminando essa possibilidade da calopsita, dos filhotes, estarem com contato com as fezes, né? Então você já vai ganhar a questão do tamanho, vão ficar todos no mesmo tamanho, não vão morrer por contaminação, e também você vai estar livrando a calopsita, os filhotes, de ficar aqueles filhotes desnutridos, miudinhos, porque eles vão se alimentar igual. A competição alimentar, ela vai ser proporcional e não desproporcional, ou seja, os filhotes vão estar praticamente na mesma idade e vão estar alimentando iguais. O que acontece? Um miudinho nasceu com uma diferença de 6 dias. Quem é que vai se alimentar primeiro? Esse e esse, entendeu? E esse vai ficando, ele vai ficando desnutrido, daqui a pouco ele adoece e morre. Então você vai estar eliminando também a questão da morte por esmagamento. Às vezes um ninho cheio demais, você tem um casal só, você não percebe isso, morreu um, mas quem tem 60, 70, ele começa a identificar o problema. Aquele filhotinho de calopsita morreu no ninho, o outro morreu ali e tal. Quando ele soma tudo, ele fala, poxa, eu perdi 6 filhotes, 7 filhotes, entendeu? Novinho demais. Então pode ser esse problema, pode ser outro problema, pode ser outro problema também, mas pode ser esse problema. Então você tem que procurar sempre estar evitando as possibilidades de morte, entendeu? Que aí os filhotes, você vai conseguir tirar os filhotes, beleza? Outra possibilidade também seria de você pegar um filhote já nascido, grande, já um tamanho mais ou menos antes de abrir o olho. Eu indico, com experiência, para você ter uma boa aceitação de outro casal, com o filhote de outro casal, seria você colocar o filhote antes dele abrir o olho, procurando sempre colocar o filhote próximo das cores do pai que vai receber aquele filhote, para evitar a rejeição. E outra dica também importante que eu aprendi, você pega um pouquinho da água que aquele casal que vai receber o filhote está bebendo e passa no bico daquele filhote que vai ser introduzido naquele casal, porque vai tirar um pouquinho o cheiro do outro casal, para o casal que vai ser o recebedor não rejeitar e não machucar, porque às vezes acontece até morte, o outro casal acaba matando o filhote. Então essa última dica que eu te passo, da distribuição dos filhotes já nascidos, era uma dica que o criador ele tem que ter mais experiência com o próprio plantel dele, conhecer melhor os casais para praticar essa. Mas uma boa dica é a do ovo bicado. Você pega o ovo bicado, faz a distribuição. Você tem um plantel de 60 casais, você tem um plantel um pouco maior, um pouco menor, dá para fazer, dá para melhorar bastante, viu? Então vai essa dica aí. Vou estar postando outras dicas aí para você que eu aprendi no decorrer da minha criação. Eu tinha 64 casais de calopsita e aprendi muita coisa, quebrando a cara, mas vai valer a pena passar as dicas aí para vocês.